Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um lugar onde a gente fala sobre carreira, negócios, empreendedorismo e sobre as atualidades, sobre temas que são relevantes para a sociedade e principalmente para nós que estamos inseridos no mercado de trabalho, que nós estamos buscando compreender o que o mundo está fazendo, quais são as novidades, quais são os assuntos importantes para nós estarmos atualizados. E para isso nós trazemos aqui pessoas com muita experiência, com uma história já bastante estruturada, com erros e acertos durante sua trajetória, para que eu e você possamos aprender um pouco mais, possamos dar mais um passo em direção ao nosso tão desejado sucesso. Lembrando que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no seu bolso ou ser o número 1 lá na empresa que você participa, mas é fazer com qualidade, com nível de excelência, tudo aquilo que você se predispõe a fazer. Se você de fato conseguir fazer isso com brilho nos olhos, com paixão, eu tenho certeza que você vai entregar o melhor e vai estar sendo bem sucedido. Então, se você chegou aqui agora, é uma pessoa nova no nosso canal, já se inscreva aqui, ative o sininho, pois todas as semanas uma pessoa diferente está aqui no nosso podcast para compartilhar muito conteúdo. Antes da gente avançar com o nosso convidado especial da noite, eu quero agradecer a PPIC, que é o nosso grande patrocinador. PPIC é uma das principais firmas de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais que existe aqui no Brasil. Aqui na tela vai aparecer o QR Code da PPIC, então se você tem interesse, vai até o site, lá você vai conseguir enxergar todas as soluções disponíveis por essa empresa e um executivo vai certamente te ajudar. Bom, eu quero dar as boas-vindas ao João Santos. Seja bem-vindo, João. Obrigado aí pela gentileza. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui poder participar. Que isso, a honra é minha. Primeiro porque você trabalha com uma das pessoas que eu mais admiro, que é o Renatão. Um beijo pra ele sócio, aí. Sim. Seu sócio e pra mim além de ser meu padrinho, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho como inspiração. Então, ter você aqui, que é uma pessoa que também inspira ele, uma pessoa referência para ele, e hoje vocês juntos em uma trajetória tão importante no empreendedorismo brasileiro, é uma honra ter você aqui. Obrigado, viu? Não, novamente, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa boa, vamos aproveitar bastante esse tempo aqui para compartilhar alguns temas, vivências, acho que vai ser super importante. Boa, show de bola. Joãozão, eu sei que hoje você é um profissional bem-sucedido, um empresário do setor tecnologia e também em outras áreas. A gente vai chegar lá e vamos descobrir um pouquinho sobre a sua atuação e qual é o impacto das suas empresas hoje na sociedade. Mas eu sempre gosto de voltar o João pequeno, o João criança, o adolescente que um dia se enxergou talvez no mercado de trabalho ou não, mas que teve que dar os primeiros passos ali na sua trajetória. Aí eu queria ouvir de você quais foram as suas inspirações no início da carreira para você entrar na área de tecnologia. Não, bem interessante. E até uma história que às vezes eu conto isso, até conto para meus filhos, conto para algumas pessoas. Eu acabei, por incrível que pareça, acho que hoje em dia é muito mais difícil o jovem fazer isso. Eu tenho um filho de 20 anos e para ele tomar uma decisão de que profissão tomar foi bem difícil. E eu com 13 para 14 anos, eu coloquei na cabeça que a profissão do futuro ia ser computador. Tô falando eu já tenho 49 anos, ou seja, já tem um tempinho já. Pratica esporte, não? Pratico. Vamos entrar nesse tema então daqui a pouco também. E aí com 13 para 14 anos eu tomei a decisão de fazer colégio técnico, já em eletrônica, não existia curso de computação naquela época. Legal. E aí pensando, vou fazer eletrônica, vou fazer engenharia eletrônica, vou trabalhar com computadores e vou ganhar dinheiro. Então essa é a minha ideia com 13 anos. E eu tive uma inspiração, um tio meu que era um tio que desde no começo ele tinha o CP200. O primeiro videogame que eu vi foi um telejogo que tinha 2 pauzinhos e era o que ele tinha feito com uma revista da Saber Eletrônica. Ou seja, essa inspiração dele de uma série de coisas de tecnologia me ajudou muito a formar essa ideia realmente de ir para esse ramo de tecnologia. E acabei tendo muita sorte no caminho, porque quando eu me formei teve o boom das telecomunicações, que foi o ano 2000. Depois aconteceram outras coisas, como agora toda a parte de pagamentos, que é um outro tema que depois a gente vai conversar. Então acho que eu acabei tomando uma decisão, essa decisão foi certa, acho que é a parte mais importante. E o interessante é que é isso, que mesmo criança eu consegui já vislumbrar uma coisa que eu acho que muitas vezes muitos têm dificuldade, né? Precisa de teste vocacional ou outras coisas assim, acho que eu consegui decidir com facilidade. Legal isso, né? Além de projetar, ainda era bem novinho. Sim. Acho que nessa época, anos 90 mais ou menos? Mais ou menos 90 mesmo. Então a turma já tinha talvez até por conta dos pais,
essa pegada de vislumbrar uma estrutura de carreira, né? Eu não sei se isso é comum com os mais jovens, Sim. mas né, eu converso com as pessoas de uma geração anterior à minha e já tinha isso muito claro. Não, vou estudar isso, vou trabalhar com aquilo e vou ganhar dinheiro, quero o resultado final, né? Não, sem dúvida. E é interessante, porque meu pai vem numa condição. Meu pai veio do Nordeste, ou seja, como vários migrantes que tiveram. Legal. Estudou só até a quarta série. E ele, acho que uma coisa que ele conseguiu deixar muito, tanto para mim quanto para meu irmão, foi o estudo, né? Então ele sempre trabalhou isso muito forte. O quanto estudo era importante para a pessoa realmente poder crescer e fazer coisas na vida. Então, por mais que ele teve essa dificuldade, ele era pintor de parede e tudo isso, ele conseguiu dar um bom estudo para mim e para meu irmão. A gente sempre estudou em colégio particular, mesmo tendo outras dificuldades, mas isso sempre foi importante, porque realmente isso foi ajudou a gente realmente a poder ir nesse caminho de poder estar estudando, estar melhorando. E acho que Legal. foi algo bem gratificante. Ah, sem dúvida. E aí, estudou, os primeiros degraus ali em termos profissionais foram quais? Já foi na área de tecnologia ou Já. teve que lutar em alguma outra área? Não, na verdade, isso eu tive bastante. Eu acabei fazendo muito estágio, né? Então, desde o colégio técnico, eu acabei fazendo muito estágio nessa área de eletrônica, tecnologia. E logo na sequência, na faculdade, aconteceu, como eu comentei, o boom da tecnologia, das telecomunicações, desculpa, Anos 2000 ali? 2000. E aí, eu estava trabalhando como estagiário na Ericsson, que para mim era um grande. Como eu morava na Zona Norte, a Ericsson eu via sempre do Na metrô, Marginal né? Então eu Tietê falava, ali, né? nossa, ainda quero trabalhar nessa empresa. Acabei conseguindo como estagiário. Legal. E a Ericsson ganhou um projeto que era para fazer a Vesper. A Vesper era uma empresa que ia ser o espelho da Embratel. Então, quando teve a lei para os mais novos, né, quando teve a lei das telecomunicações, cada empresa tinha o seu espelho. Então, a Telesp tinha uma, a Vesper, a Embratel outra e assim por diante. E como ela ganhou o projeto da Vesper, a gente acabou sendo efetivado bem no meio do ano ainda, antes de formar, inclusive. Ficamos 5 semanas nos Estados Unidos aprendendo tecnologia, CDMA na época, que era a tecnologia que ia ser implantada na Vesper. E depois a gente veio para o Brasil para implantar tudo isso. Então, acho que eu acabei tendo essa sorte também de me formar numa época que estava tendo muita oportunidade, necessidade, muita mão de obra. E aí acabou casando essa oportunidade com ter estudado e estar nessa área de tecnologia. Pô, legal, uma baita experiência. Sem dúvida, Tão sem jovem dúvida. já ser efetivado, que era o sonho de todo Eu ainda mundo, até bem brinco, né? novinho. Meu primeiro voo de avião foi só indo para San Diego de avião para poder Bah, fazer esse treinamento na Qualcomm, que era a empresa de CDMA. legal. Você já falava inglês nessa época? Como que era o Meu idioma? inglês ainda era macarrônico na época, mas Aham. ajudou realmente poder andar e tudo isso. Mas de alguma forma isso serviu realmente para abrir portas, né? Claro que no passado era mais complicado fazer inglês, não era como hoje, que tem mais oportunidades. Sim. Mas eu já conseguia me virar e depois fui cada vez mais aprimorando, porque o inglês hoje é fundamental, né, para qualquer profissão, né? Sem dúvida. Pô, que bacana. Aí você desenrolou sua atividade na área de tecnologia por alguns anos, né? Sim, Você se bastante tornou tempo. diretor, né, na área de Eu tecnologia. trabalhei muito na parte de tecnologia, telecomunicações, muito focado para call center. Então, eu trabalhei numa companhia americana chamada Avaya. Uhum. A Avaya, ela tinha em vários países. Inclusive, a Avaya me permitiu ter uma experiência internacional. Morei 4 anos no México, trabalhando pela Avaya, como Bacana. diretor de serviço. Quando voltei para o Brasil, aí eu acabei trabalhando em call center, na Contax, até por coincidência, o Renato, sem conhecê-lo, também tinha trabalhado na Contax. E aí fiquei lá um período, até que no final da Contax, mais ou menos 2015, foi quando teve um ponto de flexão de eu pensar, putz, acho que está na hora de eu começar a empreender, até para poder realmente ter uma alternativa, né? Eu sempre fui uma pessoa inquieta, gostava de fazer as coisas, queria, por mais que eu era um funcionário, eu sempre vestia a camisa como se fosse minha. Legal. Então foi no momento realmente de eu começar a ver de que, não, eu quero ir por esse caminho do empreendedorismo, foi quando eu comecei a realmente abrir a empresa, que aí vem toda a história que a gente vai falar também. Boa. Nesse ponto, eu gosto sempre de entrar em alguns detalhes, porque muita gente que nos assiste é empresário, é executivo, mas também tem a turma que é empreendedora e que está no Claro. mercado, né? E tem algumas características do empreendedor que é uma coisa única, né? É o sentimento de que tem que dar um passo a mais. Sem dúvida. Porque você está numa vida de executivo, sendo diretor, tem uma vida super confortável, um bom salário. Obviamente que isso tudo acompanha uma preparação técnica e educacional, além da pressão de ser um diretor. Claro. Mas você dar um passo de todo esse conforto, toda essa estrutura, essa segurança que a gente fala, né, que o CLT permite, para dar um passo para o empreendedorismo,
é bem desafiador. Como é que foi nesse momento? Você dividiu com a sua esposa? Pediu conselho para alguém? Como que foi esse momento ali decisivo? Na verdade, acho que teve eu acabei fazendo algo que me ajudou muito, que é, eu também estava acabando de fazer um processo, tava terminando meu primeiro casamento, então estava numa fase de separação, ao mesmo tempo estava numa empresa. Então o que eu fiz foi abrir uma empresa, começar o empreendedorismo e ainda no primeiro momento ainda manter um outro pé No privado ali. privado. Então eu ainda Legal. estava trabalhando, porque tinha que pagar pensão, tinha que pagar uma série de outras coisas. Então eu ainda fiquei com os dois pés, um em cada na empresa, então comecei a trazer funcionários, buscar clientes Uhum. e ao mesmo tempo ainda estar no setor privado. E aí depois de 2, 3 anos, quando a empresa começou a andar e ter uma certa estrutura, aí que eu saltei com os dois pés e fiquei. Mas empreendedor é uma coisa interessante, né? Eu sempre brinco que a gente tá numa montanha russa, né? Tem momentos que eu acho que eu tô lá em cima, vou ficar milionário, tem momentos que eu tô lá embaixo achando que as coisas vão dar tudo errado. Então, essa sensação ela é meio que diária. Então, é muito difícil um empreendedor que não tem essa oscilação, né? Porque, claro, a gente está num país que a economia muda a todo momento, as regras mudam, os impostos e uma série de outras coisas. Então, a gente vive nessa montanha russa, mas ao mesmo tempo, depois que você toma esse gosto, você sente esse frio na barriga da subida e da descida, acho que é muito difícil depois voltar para o setor privado, né? Você acaba ficando muito nessa parte do empreendedor. De fato, imagino que o empreendedorismo, independente dos níveis, né, traz além do frio na barriga, né, alguma sensação adicional que não é para todo mundo, Claro. mas que é muito prazerosa a ponto de ninguém largar. É muito difícil a pessoa largar o empreendedorismo e voltar para o CLT, a não ser que alguma coisa tenha dado muito errado, né? Sem dúvida. Mas eu ouço muito dos empresários que eu converso exatamente essa sensação maravilhosa de que é muito bom estar ali empreendendo, criando ideias, executando. E qual que foi a primeira ideia que você colocou em prática ali nesse momento? Então, a gente estava num momento muito da automação, estava começando a história dos robôs, então Uhum. acontecia muito dos processos existirem, só que os processos eram muito repetitivos, então foi o momento que a gente começou a oferecer ao mercado como automatizar esses processos. Então, como a gente tinha uma experiência grande de call center, inclusive as outras pessoas que estavam comigo, a gente acabou oferecendo para o mercado de call center reduzir processos repetitivos usando automação. Então, nos primeiros 2 anos da empresa, a empresa foi muito em cima de automação, e na sequência, assim, que a gente começou com a parte de desenvolvimento de software, até depois a gente ir para o WhatsApp, mas nos primeiros 2, 3 anos a gente focou muito na automação de processo, que é algo que cada vez mais, e agora com inteligência artificial, então acabou sendo Voou, uma né? continuação de tudo isso, né? Legal. Não, eu imagino que isso daí deve ter representado uma redução de dinheiro para as companhias de call center Total, absurda, né? total, Porque call center é mão de obra massiva, né? total. E é interessante, inclusive, que é aquela história, para começar, o nosso primeiro projeto, lembro até hoje, era no risco, então a gente tinha que chegar. Existe algo no call center chamado TMA, que é o tempo médio de atendimento. Então, Uhum. é quanto tempo a pessoa demora para poder finalizar uma ligação até ela conseguir resolver o problema. Legal. E aí existiu um patamar e a gente definiu, não, baseline, de acordo com a automação, o que ele demora, por exemplo, 3 minutos para fazer um processo, sei lá, de cancelamento de uma conta, a gente vai fazer uma automação que permita fazer em metade do tempo, em 1 minuto e meio. Então, isso ajuda a reduzir o TMA. Só que, por outro lado, a gente só era remunerado se conseguisse bater esse tempo. Então tem uma curva também, porque quando você começa a fazer automação, por mais que você crie o robô, você está ensinando as pessoas a fazer, você está fazendo toda essa adequação. Então, nos primeiros meses, teve muito tempo de colocar só dinheiro, dinheiro e não ter nada de receita. Então, essa é uma outra coisa também do empreendedor. É muito difícil que ele comece e no primeiro momento já esteja com break-even ou real mesmo recebendo mais do que está gastando, né? Então, esse é um ponto que muitos querem empreender, mas não querem ter essa dificuldade ou esse desafio de ter que colocar dinheiro na frente, né? O apetite ao risco, né? Porque acho Total, que esse é um caso prático da montanha-russa. total. Assinei o contrato, pô, sucesso Celebra, né? gigante, tá feliz, vai lá, almoça, toma um vinho com dinheiro que você nem tem ainda. Sim, Começa a entregar e vê que não é tão fácil assim entregar o resultado que você sabe que vai vir, mas não é tão rápido. sem dúvida. Então, de fato, esse alto e baixo deve ser bem esse exemplo que você acabou de compartilhar, né? E acaba, né? E não tem como, né? Porque você quer começar, você quer trabalhar com empresas grandes. E você é um CNPJ que acabou de abrir, né? Ou seja, Sim. você é uma empresa sem histórico, sem clientes, sem referência. Então você precisa começar como você falou, você precisa tomar alguns riscos,
para poder realmente criar essa, essa trajetória que permita depois realmente você falar, não, agora eu tenho uma empresa, eu tenho clientes, eu tenho uma carteira de clientes, eu tenho um histórico, e aí sim, cada vez mais ganhar novos clientes, né? Então, Sem dúvida. esse é um ponto bem importante que faz parte do processo, né? É. Algumas empresas, mas acho que são poucas, conseguem pular alguns estágios disso, mas o processo normalmente é esse, né? É esse, para você ter repertório de fato, né? Sim, sem dúvida. Você tem que queimar lenha, queimar a sola de sapato. Claro, E passar por esse processo até para que hoje, que você está estruturado, você consiga se organizar melhor para não viver aquilo de novo, né? totalmente. Então, imagino que ao longo dessa trajetória, você que teve uma história na tecnologia, teve que aprender também outras habilidades, né? Por Total. exemplo, financeiro, que é algo fundamental. Como que foi esse processo para você de adquirir conhecimentos complementares na visão do empresário mesmo? Acho que tem dois pontos que são importantes aí, claro. Além de adquirir esse conhecimento, e é importante o empresário ele deixar de ser especialista e começar a ser generalista, eu acho que é importante também se cercar de pessoas boas. Então, Sim. acho que uma coisa que. E é muita discussão de sócios, né? Ou seja, como formar uma equipe, como formar sócio. Você tem que sempre buscar quais são os pontos complementares a você. Então, se você é um cara muito bom de execução, talvez você precise de alguém mais de planejamento, alguém mais financeiro, alguém mais comercial. Então, acho que esse foi um ponto que eu acabei usando e me ajudou muito durante a trajetória. Eu sempre busquei ter pessoas ao meu lado que pudessem me complementar. Então, o meu perfil foi muito de execução, muito perfil de trazer pessoas, o perfil comercial também, mas o perfil técnico, muitas vezes, muito específico, eu precisava trazer alguma pessoa do meu lado para poder ajudar. Então, isso, de alguma maneira, me ajudava a cada vez mais crescer a empresa e poder ser mais amplo, né? Então, eu acho que esse é um segredo importante, um ponto importante, é cada vez mais buscar pessoas que te complementem, não só como sócio, até mesmo como pessoas que vai trabalhar do seu lado, como funcionário e assim por diante. Esse é o famoso networking, né? Total, A total. turma fala, network, como se fosse uma coisa assim do outro mundo. É ter gente boa perto de você que você consiga contar e vice-versa, É né? aquela história, às vezes é melhor, você não precisa saber, você precisa conhecer quem saiba fazer a coisa, né? Porque Exato. isso acaba ajudando muito, né? Por isso que é importante estar sempre em contato, estar sempre aberto para novas conexões, né? Sem dúvida. Às vezes as pessoas se fecham para conexões por receio de, sei lá, às vezes roubar ideia, às vezes, seja lá qual for o motivo. Isso fecha uma porta imensa para grandes oportunidades, Sem né? dúvida. E ouvindo grandes histórias de empreendedores, né? Como Bill Gates, por exemplo, o próprio Steve Jobs, todos eles tiveram ali seus apoiadores, né, técnicos, comerciais, estrategistas. Então, para nós que estamos inseridos numa realidade local, num país cheio de oportunidades, temos também que nos cercar de pessoas Sim. boas que complementem ali nossas habilidades, né? Buscar sempre pessoas até melhores que você, né? Sem Isso que é importante, dúvida. não ter esse receio de que, nossa, mas aquela pessoa vai me ofuscar ou vai roubar alguma coisa. Não, pelo contrário. Ela vai te ajudar a crescer, ela vai te impulsionar, porque quanto mais pessoas boas você tiver ao seu lado, até mesmo você vai começar a produzir mais, já vai render muito mais, né? Porque você vai buscar estar no mesmo nível daquelas pessoas, né? Exato. E aí, João, teve essa oportunidade de você fechar o primeiro contrato. Legal, começou ali, conseguiu entregar o resultado que você esperava? Conseguimos. É, Na verdade, a gente teve algumas dificuldades no primeiro momento, porque quando a gente estava quase conseguindo, esse cara ganhou um outro projeto, outro contrato, precisou trocar as pessoas, então a gente teve que ensinar, educar as pessoas novamente, mas a gente conseguiu. E o interessante é que esse contrato, inclusive, nos permitiu replicar para outros call centers que atendiam essa mesma conta, que era uma conta em comum que atendia vários call centers. Então, legal. isso foi algo que funcionou bem. Puxa, que bom. E aí Sim. já começou ali o segundo, terceiro, quarto cliente Sim. dentro que meio que da mesma base, né? Sim, e aí foi abrindo, né? Aquela história. Você precisa ter o primeiro caso de referência. A partir do momento que você vai ter no primeiro caso de referência, você consegue depois replicar e você consegue ter pessoas falando de você. Acho que uma outra Sim. coisa super importante é aquela história de você mais ter cliente, terem fãs, né? Ou seja, que os seus clientes possam falar de você e te indicar e dar referência sobre o seu trabalho. Acho que essa é uma coisa também super importante para o mercado. Ou seja, quando você quer fazer algo, se você consegue realmente que o seu cliente fale por você, ele acaba virando muito mais melhor seu vendedor do que mesmo ter um vendedor dentro de casa. Sem dúvida. Até porque as empresas, como você disse, né? Uma Apple da vida vem de experiência. Total. Então, quando a experiência é boa,
O seu próprio cliente vai ser seu vendedor, né? Vai te recomendar, vai ver as pessoas com outro celular e vai falar, pô, mas você não usa o outro, a outra marca, é muito melhor. É assim com empresas de serviços também, com empresa de tecnologia, com produtos que muitas vezes são do dia a dia, corriqueiros. E essa é uma visão legal de ouvir de você como empresário, porque muitos empresários ainda não tiveram essa sacada, ainda estão achando Entrega que de valor, né? é entrega de valor. Porque depois, quando você começa a entregar valor, você para de pensar em preço, né? Porque muitas vezes o cliente, Boa. quando não vê valor, ele quer ver preço. É aquela história do commodity, né? Quando você começa a vender uma coisa que todo mundo entrega da mesma padrão de qualidade, ele vira um commodity e aí vira preço. Aí você acaba deixando de ter algo que agregue ao cliente. A partir do momento que você tem um valor, aí o preço fica segundo plano, né? Porque realmente aquele cliente já está entregue para você, ou seja, ele já comprou a sua ideia. E aí a chance dele fechar contigo é muito maior, né? Agora, para você conseguir mostrar, né, essa roupagem diferenciada, essa experiência que faz com que você seja diferente, também tem um processo educacional, também tem um processo de dedicação da sua equipe que tem que estar muito alinhada com seus valores. Sem dúvida. Esse treinamento interno de pessoas, é você quem faz ou você também tem pessoas ali que te ajudam? Como que é esse processo? A gente focou muito sempre nas pessoas, né? Acho que por mais que é uma empresa de tecnologia, as pessoas acabam sendo o grande diferencial. Então, uma coisa que eu sempre busquei foi ter pessoas também de recursos humanos muito forte que pudesse de alguma maneira auxiliar. E isso, felizmente, eu sempre tive muita, consegui trazer pessoas boas de recursos humanos ao meu lado, que me permitiu não só selecionar boas pessoas para estar conosco, mas ao mesmo tempo poder treiná-las, prepará-las e ao mesmo tempo também trabalhar essa parte também interna da pessoa, porque além do skill da empresa, que são toda a parte mais técnica, vamos dizer assim, tem um skill emocional de como tratar o cliente, de uma série de outras coisas que também são importantes. Então acho que isso sempre foi muito bom. E teve um momento, inclusive, até um projeto interessante que a gente fez, até para poder ajudar tudo isso, a gente começou a fazer um projeto que chamava Dev Social. Legal. A gente foi pegar jovens das comunidades, a gente trabalhou com o Gerando Falcões e uma outra empresa chamada, uma outra ONG chamava, fugiu agora o nome, que a gente trazia jovens e treinava eles para poder virarem desenvolvedores. Então, pelos primeiros 3 meses, a gente pagava o salário desde o primeiro dia de trabalho e durante 3 meses a gente ensinava a linguagem de programação para depois eles começarem a trabalhar conosco. Então, Legal. esse foi um projeto que dá muito esse exemplo de como a gente pode preparar as pessoas, mesmo uma pessoa que não teve tantas condições de poder estar estudando tudo isso, e elas geram resultados assim excelentes. Então, esse foi um projeto que a gente fez com 20, a gente fez 2 fases, 2 programas, cada um de 10 pessoas, e gerou resultados muito positivos para nós. Pô, que legal. João, não sei se você fez por conta desse intuito, né, essa ação social, mas tem muito a ver com a história do teu pai, né? Total. Porque seu total. pai, primeiro que São Paulo, por exemplo, é o que é em função do trabalho de muitos nordestinos que vieram para cá e construíram com as suas próprias mãos o que a gente se beneficia hoje. Mas também muitos deles deixaram de lado ou não tiveram a oportunidade de fato de estudar. E você tem isso dentro de casa. Total. Então fazer o inverso deve ter tido uma ligação aí por conta. Não, e é super gratificante. Inclusive, até coincidência, eu usei esse exemplo do meu pai na palestra inaugural, né? Quando a gente fez a primeira turma, a gente foi fazer o bem-vindo para eles começarem no programa, usei esse exemplo, né? O quanto... Legal. E acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é: as pessoas, cada um nasce num lugar, e isso não tem como escolher, mas para onde você vai, você pode escolher. Então, assim, depende Sim. muito de você de buscar estudar, buscar crescer, buscar coisas melhores, para você ter uma vida cada vez. Assim, eu sempre busquei ter uma vida melhor que a do meu pai, e eu espero que meu filho busque ter uma vida melhor que eu, ou seja, que sempre seja uma evolução. Acho que esse é uma coisa que a gente pode estar deixando como legado, né? Não, sem dúvida. E para quem nos acompanha, sabe disso, porque pode buscar qualquer um dos vídeos aqui. Eu sempre começo perguntando da história do nosso convidado. E eu diria que quase que 100% dessas pessoas que são empresários, são executivos, pessoas que já foram capas da Forbes, começaram lá de baixo, tiveram uma origem humilde, mas decidiram de maneira muito clara e intencional para onde elas queriam ir. Sem dúvida. E acho que é isso que de fato determina, né, o sucesso da pessoa. Quando a gente fala aqui que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no bolso, é para quebrar o paradigma de que você tem que ser milionário, bilionário para ser uma pessoa bem-sucedida. E não, né?
Você pode construir sua família, ter seu lar, ter seu carro, ter o recurso para você viver com muito conforto e você está sendo bem sucedido. Mas é uma escolha sua. E se você quer se tornar um milionário, bilionário, você tem esse direito também, Claro. né? Tem, obviamente, e aí eu vou perguntar para você sobre as dores desse processo, né? E se você pudesse falar aí 3, 4, 5 dores que você viveu nesse processo de empreender, porque o empreendedor bem-sucedido acaba tendo resultados financeiros na sua vida. Claro. Justo. Mas tem dor nesse processo, né? Acho que tem, claro, nem tudo é lindo, né? Como eu comentei, tem a parte de baixo também, né? Às Sim. vezes você tá embaixo. Então, durante esse processo, eu cheguei a quebrar uma empresa, ou seja, passei o processo de ter que fechar uma empresa e mandar 40 pessoas embora de uma vez. Você tem a dificuldade, muitas vezes, de ter que negociar uma rescisão de um contrato, porque aquele cliente também está passando por uma dificuldade. Você, às vezes, já teve casos de ter um cliente que faturava 1 milhão por mês, no dia seguinte você está faturando 40 mil reais, ou seja, você tem que, de alguma maneira, se adaptar a isso. Então, as dores são muitas vezes também tem um ponto importante do empreendedorismo, que às vezes ele é um ato muito isolado, né? Às vezes você está sozinho, você tem que tomar decisões, você tem que suportar alguma série de coisas e você é um ato isolado, você não tem muitas vezes com quem compartilhar. Sim. Então acho que essa é uma dor, que muitas vezes é um ato solitário, o empreendedorismo. O ato de quebrar, às vezes, é uma lição, por um lado, porque também se aprende muito quando isso acontece com você. Mas, claro, ninguém começa a empreender para quebrar, né? Pelo contrário, todo mundo quer ter sucesso, quer tudo isso. Mas acontece, de novo, por uma série de circunstâncias, isso pode acontecer. E outra coisa a gente trata também muito com pessoas, né? Porque a partir do momento que você está empreendendo, você é dono de uma empresa, você passa a ser responsável também por uma série de vidas, porque as pessoas que estão contigo, muitas vezes ela é casado, ela tem um marido, uma esposa, um filho, um pai, ou seja, que cachorro. depende de alguém. Tem tudo, tem ali uma família, um ciclo você familiar acaba que tem sendo 5 pessoas responsável. pelo menos. Claro, e você é responsável por essas pessoas. Então, a partir do momento que a empresa não dá certo tudo isso, você vai ter que ou cortar pessoas ou tudo isso. Então, essa é uma dor muitas vezes que acaba misturando muito esse emocional, né? Porque você Total. também está tratando vida de pessoas. Por mais que a gente trabalhe com robôs, não somos robôs, né? Então, acho que esse é uma dor também que muitas vezes é complicada. E tem uma dor também que é um país que a regra muda o tempo todo. Então, também que você tem que estar preparado para o Trump muda a taxa um dia, o dólar sobe, a bolsa cai, então tudo pode acontecer a todo tempo, a todo momento, né? Então esse é um outro ponto que precisa cada vez mais ficar, que acaba sendo uma dor sempre, né? Sem dúvida. E aí, pegando esse gancho, João, de fato as mudanças, especialmente as tributárias, né, elas são muito instáveis. Uma hora é uma alíquota, outra hora é outra forma. Um município entende de um jeito, o outro de outro. E para isso você precisa ter muitos assessores ali, né, para estar perto de você, te instruir. Como foi esse processo? Porque também é um processo educacional, você compreender que você tem que tirar dinheiro do teu bolso, que é uma dor, Sim. e botar na mão de um assessor, de um consultor, para que ele te instrua como fazer certo, né? Como foi esse processo para você? Não, isso é super importante. E até vindo da empresa de tecnologia, agora a gente está com uma instituição de pagamento também, né? E aí isso acaba sendo muito mais, inclusive mais complexo. Então, essa é uma das coisas que a gente tem se apoiado muito, tanto assessor para auditoria, essa parte toda de contabilidade, advogado. Então, acho que. E essa é uma coisa interessante. Desde a primeira empresa, desde a primeira coisa, eu sempre tive um advogado do lado. Boa. Porque o contrato sempre foi muito importante. Porque, por mais que são relações entre pessoas, um contrato é importante. É claro, Sem dúvida. a gente sempre faz um contrato para não precisar utilizá-lo, mas é importante ter um contrato. Então, essa é uma coisa que, acho que uma dica para todo empreendedor, por menor que seja, ele tem que ter um advogado próximo. E depois uma contabilidade, aí um assessor, ou seja, isso é uma coisa que vai crescendo e cada vez mais. Hoje, com a instituição de pagamento, a gente precisa ter um time enorme. A gente tem, acho que, 3, 4 advogados, escritórios de advogados trabalhando conosco. Precisa uma assessoria, como a de vocês, precisa de contador, ou seja, precisa de uma série de coisas para poder realmente atender todas as necessidades e regulações que existem, por exemplo, do Banco Central. Então, isso é super importante e precisa ter ao lado. É legal você falar desse ponto do advogado. Tem duas frases que eu gosto muito sobre contrato. A primeira foi o Abel Diniz que falou. Perguntaram para ele qual foi o maior arrependimento dele e ele falou: fazer um mau contrato na venda do Pão de Açúcar, né? Então,
Já fica a dica, se um cara bilionário falou isso. E outra é um dos meus chefes, ele fala assim, contrato é feito em tempos de paz para tempos de guerra. Sem dúvida. Então, é super importante para você que é um novo empreendedor, um empresário jovem que ainda está entrando no mercado. O mercado ele é muito intenso, né, João? Então, tem muitas pegadinhas e quando você vai falar com empresas grandes, se você tem 4 advogados, uma empresa multinacional gigantesca tem 20, 30, né? Então, você tem que se resguardar, sem falar de fato dos assessores contábeis, tributários, societários, para poder te dar todo o apoio. Porque uma vírgula, como você mencionou, que é tão intenso essas mudanças no Brasil, uma vírgula ali fora do lugar pode ocasionar a perda de dinheiro para você, né? Total. Você chegou a perder dinheiro em algum momento por uma decisão incorreta? Sim, claro. Tive todas as experiências, assim, desde perda de dinheiro por ter escolhido lucro presumido, deveria ser lucro real, ou seja, desde essa que acaba sendo Uma escolha do regime tributário. Até mesmo eu já tive sócios pequenos, médios e grandes, ou seja, tive empresas como sócio. Uhum. E é muito isso que você comentou, em tempo de paz o contrato é super importante, porque na hora da guerra é realmente um problema, porque toda a sociedade, e aí tem uma frase que eu ouço muito, a minha esposa costuma dizer que sociedade é pior que casamento. Uhum. Porque casamento ainda hoje é mais fácil de alguma maneira separar, uma sociedade é muito mais difícil separar, então eu já tive casos de ter sócios, como empresa, sócias minhas, e a gente ter dificuldades depois, até em um ponto ou outro, e realmente o contrato foi super importante para, de alguma maneira, esclarecer algum ponto, ou até mesmo resolver desses litígios, vamos dizer assim. E pensando agora no inverso, né? Porque a gente falou do litígio, mas tem a parte boa. E a parte boa é quando realmente a gente tá na bonança, tá nos momentos áureos, com resultados. E aí eu imagino que quando a gente tá bem, pensamos em novas estratégias, novos negócios. Foi assim com você, Sim, pensando no mercado financeiro? Sim. Acho que a parte boa de tecnologia é que muitas vezes, assim, chega com muita frequência empresas, pessoas com ideias, querendo fazer alguma coisa, transformar algo em uma solução. A gente vive num mundo hoje de muito aplicativo, de muito tudo, então sempre aparece pessoas com tem uma ideia e gostaria de desenvolver, e muitas vezes a gente acaba entrando como sócio, até como investidor. Acho que nesse caso específico da instituição de pagamento, a gente trouxe uma empresa para ser parte nossa, então uma empresa que já existia, a gente acabou adquirindo essa empresa, e essa empresa tinha uma solução de toda a parte de API para Pix e tudo isso. Ela estava bem no início, quando surgiu o Pix, lá em 2022, mais ou menos. E ela estava isso muito começando. E a gente acabou adquirindo, a gente, na verdade, adquiriu uma empresa focando muito mais na estrutura de desenvolvimento que eles tinham e acabou ganhando essa solução. E aí a gente viu que tinha um mercado que era um mercado bem promissor, que é essa parte de pagamentos. Acho que o Pix, o Banco Central foi muito feliz quando criou o Pix, acho que acabou facilitando muito os pagamentos hoje do Brasil, e a gente acabou se especializando. Então, a gente não só fez toda a parte de tecnologia para banco, então a gente tem hoje desde solução de banco, que chama BaaS, toda a parte de white label, Pix, parte de adquirência, mas no Pix a gente acabou se especializando muito, virando uma instituição de pagamento, inclusive regulada pelo Banco Central. E aí, com isso, a gente acabou processando 8, 10 milhões de Pix dia. Nossa! Que acaba realmente fazendo com que a gente seja um dos maiores aí que processa hoje no Brasil. Não, sem dúvida, porque processar 8, 10 milhões de Pix por dia é um negócio imenso. E só na área de Pix, né? Só Sem Pix. falar as outras Sem áreas. falar as outras. E de fato é a Trio, né? É a Trio. A nossa instituição de Trio, pagamento. depois as pessoas podem procurar aí como que acessa. É a Trio.com. Trio.com é uma das maiores desse setor, de fato, super renomado. E entrou numa área que, de fato, esse processo de não só o Pix, mas eu digo instituições de pagamento em geral bombaram nos últimos anos, né, da pandemia para cá. É um mercado novo, é um mercado que está abrindo para novas possibilidades de tecnologia no mercado financeiro, e vocês estão surfando a onda de ser um dos pioneiros nessa área, que é o que é mais legal, porque traz segurança, mas também traz rapidez para uma inovação. Então, é muito interessante isso. Agora, é um mercado regulado. Sem dúvida. É um mercado que o Banco Central está em cima.
como que fica essa dinâmica para você como um empresário que sempre teve toda a dinâmica rápida de tomada de decisão sem ninguém olhar e agora uma luz apontando para vocês? Não, sem dúvida. Acho que até um ponto só, esse estouro de instituições de pagamentos, acho que é muito... O Brasil era um mercado muito fechado, né? Tinha Os 4, grandes 5 bancos, instituições, né? grandes bancos. E agora a gente foi para um modelo muito parecido com o americano, ou seja, que Isso. quase por estado, por cidade, você tem uma instituição. Acho que isso é ótimo para o consumidor, porque acaba abaixando custos e cria aquela dependência que só tinha 4, 5 bancos. Sim. E eu acho que o Banco Central acaba fazendo um papel muito importante, que é realmente regular para que também isso não gere nenhum problema de lavagem de dinheiro ou qualquer outra coisa que Claro. possa impactar, inclusive, o mercado nacional. Isso é até um ponto importante, que talvez o usuário não saiba, né? Mas controle de recursos que passa pelo Banco Central é enorme, né? O Total. nível de segurança que eles têm, de fiscalização é muito grande. A gente tem que reportar qualquer suspeita de transação, a gente reporta o Banco Central, a gente tem relatórios que a gente manda com frequência, tem relatórios diários, semanais, mensais que a gente tem que mandar para o Banco Central para realmente poder esse mercado estar totalmente regulado e estar controlado. E Acho que isso proteger é, o cidadão, né? e eu acho que isso é super importante, até na sua pergunta de como por empreendedora ter um ambiente controlado, mas isso é muito bom porque nos resguarda também, porque ao mesmo tempo, por mexer com dinheiro, é um setor que tem muita gente tentando aplicar fraude. O Brasil, o Pix foi feito, como eu falei, foi uma das maiores, acho que, ideias que foi feita, tanto que o Brasil está sendo copiado por vários outros países. Mas ao mesmo tempo também tem muita gente se aproveitando disso para aplicar fraudes e tudo isso. Então acho que esse papel de regulação nos ajuda também a nos prevenir de ter uma precaução com relação a esses golpes, essas fraudes. E ao mesmo tempo também a gente trabalha muito, né? Então a gente investiu bastante numa área de compliance, a gente tem uma área de segurança cibernética também muito forte, porque é um tema super importante, porque a gente tem que passar essa segurança. Então acho que o que a gente tem falado muito, essa parte da instituição de pagamento é uma relação de confiança. Então é importante, os clientes muitas vezes têm que me conhecer, tem que conhecer o Renato, tem que conhecer os outros sócios, para que a gente realmente faça uma parte de confiança e entenda que a gente está guardando o dinheiro dele da mesma forma que a gente guardaria o nosso dinheiro, porque no final é isso, né? Você está preocupado que você quer que seu dinheiro seja garantido e que ele fique lá, que ele renda, que ele gere uma série de outras coisas que não tenha nenhum risco para você. Né? Legal, interessante isso e é uma visão diferente assim. Como empreendedor, como empresário, você se sente até confortável. Então, porque essa visão do Banco Central sobre você faz com que você faça tudo na linha e também te resguarde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal, isso é bom. Mas também é custoso, não é? Não, sem dúvida. Aí, por outro lado, claro, você tem que criar uma série de regras. Controles A internos. gente passa por auditorias semestrais, a gente teve que montar uma área de compliance, que é super importante até para poder Ouvidoria, né? ouvidoria. Então, acho que ele gera custos, mas ao mesmo tempo, de novo, dá essa Proteção. proteção, essa segurança de que a gente vai poder trabalhar tranquilo, já fazendo de acordo com o que foi determinado pelo Banco Central. Legal. E isso traz esses controles que são requeridos, traz sustentabilidade para o negócio, né? Total. Então, se você quer estar inserido num mercado que é um mercado de gente grande, vamos dizer assim, né, um mercado de instituição de pagamento, o setor bancário, o setor financeiro, é um setor que envolve a população. Claro. Né? Então não pode ter nenhum desvio, não pode ter risco, não pode ter problema. É um mercado de gente grande, nem todo mundo está preparado para isso. Então jogar na Série A é para poucos. Sem e é dúvida. isso que a Trio hoje faz, né? Joga na Série A junto correndo com as grandes instituições. É isso que a gente estava até, por coincidência, a gente usou esse exemplo hoje no escritório. Acho que a gente está na Série A e a gente precisa cada vez mais, os jogos são maiores, né? Então, aquela história, quando você chega na Série A, você está fazendo, você já não está mais no patamar. Então, você precisa estar como o nível dos jogadores é diferente, uma série de coisas é diferente. Então, por isso que essas regras, esses controles todos são importantes. E isso nos permite também, realmente, fazer ofertas que permita a todas as empresas estarem bem, receber um trabalho da maneira mais adequada, com segurança, com tecnologia de ponta, com velocidade, porque uma coisa muito importante também é a velocidade de transações, porque quando você contrata uma empresa uma instituição de pagamento, você está buscando muito isso, né? Tecnologia, segurança, e essas são coisas que realmente a gente tem focado muito na Trio. Legal, interessante isso. Ainda usando o exemplo, né, da Série A, o jogador da Série A é um jogador de alta performance, Claro. é um jogador sofisticado. Nós acabamos assistindo o jogo,
Mas antes do jogo, não tá comendo porcaria, tá fazendo um treino pesado na academia, tem um Cada vez mais, né? nutricionista, tem um preparador físico. É a mesma coisa numa empresa como a sua, não é? Sim, sem dúvida. A gente tem que estar o tempo todo. E é uma coisa importante, o Banco Central está ajustando as regulações praticamente semanalmente, mensalmente, depende muito de cada coisa. Então você tem que estar sempre estando up to date, você tem que estar sempre atento a essas mudanças e se adequando. Ou seja, isso é algo também super importante. Porque cada vez mais o sistema financeiro brasileiro está se aprimorando. E é importante que a gente acompanhe esse aprimoramento. É, pegando essa conexão sobre a atualização constante, muitas pessoas em início de carreira pensam: qual é a profissão que eu vou estudar menos? Hoje nenhuma, porque o mundo exige que você se atualize com Sem inteligência artificial, com uma tecnologia inserida quase que desde o seu nascimento, né? Mas você está lá no mercado financeiro, a mudança da legislação é tão rápida que você tem que estar ali vorazmente buscando a literatura, conhecendo, conversando com advogados para obter interpretações e pareceres para você tomar uma decisão, né? Acho que tudo muda o tempo todo, né? Acho que esse é um conselho que todo mundo deve seguir é nunca parar de estudar, né? Ou seja, aprender nunca é demais, porque realmente a velocidade de transformações, de adequações das coisas sempre é muito rápida. Ou seja, Sim, acho que há um ano atrás a gente falava de inteligência artificial, mas não era tão inserido no dia a dia de que no nosso celular, se a gente quiser hoje gerar um texto, pedir para o chat GPT fazer alguma coisa, ele faz. Ou seja, sim. então cada vez mais ele está inserido e as pessoas vão começar a realmente ter que aprender. A maneira de aprender, de ensino vai ser diferenciado, o trabalho vai ser diferenciado, então acho que esse é um ponto super importante de todo mundo sempre estar buscando essa atualização constante, né? Ou seja, não se acomodar e achar que cheguei na minha zona de conforto, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer nada, né? Acho que esse é um ponto que eu sempre falo para meus filhos, falo para quem está próximo de mim, de sempre estar buscando. E é uma É, coisa que eu sempre busco fazer, eu sou um cara muito diurno, então acordo muito cedo, leio bastante, ou seja, para sempre estar familiarizado e atento a tudo que está acontecendo e ganhando, cada vez está ganhando mais conhecimento, participando de podcasts, ouvindo podcasts, ou seja, isso ajuda bastante a você estar sempre em sintonia do que está acontecendo no mundo e realmente também estar atento a essas novas tecnologias. boa. Isso não muda comparado com a rotina dos CEOs que tem sido compartilhada aí nas redes sociais. É uma rotina bem essa, acordar cedo, estudar, fazer leitura, se Fazer relacionar, exercício, até fazer para. exercício. E aí, falando de exercício, né? Você falou 49 anos, pô, não parece, mas tá Obrigado. bem, né? O que você faz aí para manter a saúde em dia? Eu já, eu já fui corredor, já corri bastante, acho que agora eu mudei um pouco, então tenho agora jogado tênis, tenho gostado muito do tênis, é um esporte que o que eu gosto do tênis é que ele é um esporte que quanto mais você joga, melhor você fica. Ele é um exercício de repetição. Então você vai aprendendo, você vai fazendo, você vai ficando melhor. Claro, musculação é super importante, principalmente depois de uma idade, acho que pensando numa longevidade de vida melhor, você poder envelhecer melhor, a musculação é super importante para todo mundo, né? Então esse é um outro ponto importante. E aeróbico, eu tenho feito remo ultimamente para poder ajudar no aeróbico também. Boa. Tem lugar bom de remo aqui em São Paulo? Eu ainda tô usando o indoor, né? Não o outdoor, mas acho que tem, acho que agora tem bastante lugar. A própria USP tem A a, USP é, eu tem acho a que mais opção, famoso, né? sem dúvida. Legal, bacana ter essa questão da educação física inserida no dia a dia, E é né? interessante porque eu comecei a fazer exercício com 36 anos. Até então eu era aquele cara que fugia da educação física. E hoje eu me arrependo de não ter começado antes, porque Uhum, realmente acaba te ajudando muito em todos os sentidos, né? sim. Tanto na saúde, quanto também para sua parte de estresse intelectual. E até para pensar mais, Total, libera hormônios que favorecem, né? sem dúvida. A concepção de ideias, raciocínio, compreensão do momento que você tá. Até para quem toma muita decisão, você precisa estar com o seu organismo bem organizado, bem equilibrado para não tomar uma decisão equivocada, né? Sim, e acho que o exercício acaba te ajudando muito nisso, né? Sem dúvida. Legal. Agora, imagino que tudo isso favorece você ter boas ideias. E eu sei que a Trio tem lançado muitas novidades para o mercado e imagino que o CEO, né, quem dá o tom dessas novidades, desse caminho a ser seguido.
Me fala um pouquinho das novidades aí da Trio, porque tem muita gente que nos assiste que pode ser usuário, pode se tornar um Claro. cliente da Trio, então é legal conhecer as funcionalidades, os principais temas, né? A gente, além dos principais pontos da parte de pagamento, ou seja, Pix, cartão de crédito, boleto, a gente está lançando agora, inclusive nesse mês, uma solução de pagadoria. Então, imagina para quem tem hoje que fazer muito split de pagamentos. Vou dar um exemplo. Você vende hoje um imóvel, normalmente você tem que pegar a comissão e normalmente alguém te pede, faz 5 pagamentos, ou Uhum. gera cheque, ou nota fiscal e tudo isso. O que a gente fez foi criar uma solução que você paga realmente para a incorporadora ou para a imobiliária, e a gente faz o split dividindo entre o corretor, a imobiliária e assim por diante. Então, essa é uma solução que permite esse split de pagamentos, mas também permite muitas vezes para o pessoal do setor imobiliário fazer plano de incentivos e uma série de coisas que acaba ajudando muito. Da mesma forma que ele serve, por exemplo, para o setor imobiliário, como eu comentei, ele serve para qualquer negócio que você precisa fazer split de pagamentos. Então, a solução ela ajuda muito nessa parte de split de pagamentos. A gente tem uma outra solução também que está lançando agora, que é a parte de. Ele faz toda a parte de controle de identidade, pensando em segurança, a gente focou muito nisso. E junto com a parte de controle de identidade, ele faz também a parte de venda de ingressos, eventos e a parte também de venda de produtos. Então, é uma solução que une meio de pagamento, ingressos, venda de eventos, a parte de controle para poder garantir que você é a mesma pessoa. Então, a gente fala muito do conceito de identidade descentralizada, de poder realmente poder validar você em diferentes pontos, e ao mesmo tempo também toda a parte de venda de produtos e vamos supor, você vai no show, eu consigo fazer você desde a entrada do show para validar que o Léo é o Léo desde a entrada. Depois eu consigo, antes disso, que você compre o ingresso na nossa solução e depois, estando no evento, que você possa consumir um refrigerante, uma batata frita, usando também a solução e pagando com os meios de pagamento da Trio. Legal. Curioso que enquanto você ia falando, eu ia pensando aqui, tudo tem a ver com uma experiência do usuário melhor, né? Sem dúvida. Então, se a gente E pensa tecnologia isoladamente, não consegue enxergar a amplitude que ela causa, o impacto que ela causa para o usuário final, né? a gente sempre busca isso muito. É como a gente pode gerar uma jornada para o cliente que gere menos fricção. Ou seja, hoje o Pix ele funciona muito bem, mas ele ainda é uma jornada que gera fricção. Ou seja, imagina que você chega num restaurante e quer pagar com Pix, ainda tem que abrir o seu aplicativo do banco, você vai lá, escaneia. Então, o que a gente tem trabalhado muito com as soluções é buscado como a gente consegue gerar menos fricção. Por exemplo, do caso da imobiliária que eu comentei, hoje, quando você vai pagar uma comissão, às vezes você tem que gerar, sei lá, 5, 6 pagamentos. Uhum, Você vai fazer um pagamento só, ou seja, para o usuário é muito mais simples. sem E a dúvida. gente faz depois a parte da inteligência de dividir. Então, essa um propósito que a gente sempre busca. É como eu consigo fazer que a jornada do cliente seja a mais fácil possível, menos fricção e segura também. Acho que esse é outro ponto. A gente está agora para lançar também muito em breve o Pix parcelado, junto até com o próprio que o governo está fazendo. Bacana. Ajudar também a validar, usar o Open Finance também para poder validar, por exemplo, que se a pessoa é a pessoa, permitir avaliar crédito. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito e a Trio está agora também se especializando na parte do Open Finance, que a gente acredita também que vai ajudar muito a população nesse ponto todo de gerar menos fricção. Até para você poder gerar um pagamento, o Open Finance vai ajudar isso muito também. João, hoje que você foi muito além da tecnologia e se tornou uma referência no mercado financeiro, né, junto com seu sócio, junto com o Renato, mas hoje você enxerga esse mercado de uma maneira muito mais ampla porque você atua nele, né? Sem dúvida. Eu como usuário, conversando com pessoas comuns, né, que antes ia na agência bancária e agora faz o Pix, que ainda tem que abrir o aplicativo e pagar no QR Code, para nós isso já é surpreendente. O Pix pra gente é um negócio que já é melhor que os outros países. Mas você talvez enxergue um mar de oportunidades. O quanto você ainda enxerga que o Brasil tem a avançar no mercado financeiro? Eu acho que ainda tem bastante coisa, né? Até antes até de falar do que a gente imagina, até se a gente olhar só o Banco Central já vê o próprio Pix parcelado, o Pix crédito, ou seja, muito provavelmente daqui a pouco o Pix vai poder também permitir você pagar com o Pix e depois ser cobrado no futuro, ou seja, como um caso, um cartão de crédito. Então, eu acho que tem muita coisa ainda que vai ser trabalhada. Eu acho que cada vez mais
a jornada do usuário, do cliente, ela vai ser mais fácil, então o Pix ele vai ser mais transparente, acho que daqui a pouco a gente vai poder pagar o ônibus usando a nossa face, usando a nossa mão, então cada vez mais isso vai facilitar. Então, claro, hoje o celular ele acaba virando uma carteira, se a gente pensar, Sim. muita gente já nem usa mais cartão de plástico, já não tem uma carteira física, usa o celular para tudo. E eu acho que às vezes daqui a pouco nem o celular vai ser necessário, ou seja, a sua biometria, seja ela facial, ou seja da mão, ou qualquer outra coisa, ela vai servir como para autenticar você como um meio de pagamento. Legal, interessante isso. E dá um pouco de medo, mas também dá um pouco de tranquilidade você Mas traz mais viver com mais segurança também, né? segurança, Sem né? dúvida. Essa questão da segurança nos tempos atuais, a gente tem ouvido muito sobre golpes, eu já caí em golpe, milhares de pessoas já caíram em golpes. É, quão preocupados são vocês em relação a esse tema? Quanto de investimento vocês têm, não monetário, mas tempo, energia, sobre esse tema? Não, isso para nós é super importante, porque é um tema que a gente consegue realmente. Quando a gente cria uma área de compliance, foi muito focado nisso, né? Como a gente consegue cada vez mais analisar, identificar pontos que a gente pode estar melhorando. Então, desde poder alertar o usuário na hora de fazer uma transação que isso pode ser um golpe, isso é uma coisa que a gente acaba fazendo, como também tendo muito critério na hora de aceitar um cliente como para nós, porque se a gente acaba trazendo qualquer cliente, ele pode acabar aplicando um golpe também. Então a gente, como responsável por esse cliente, até perante o Banco Central, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o que a gente chama de Know Your Customer, ou seja, de fazer toda a parte de análise desse cliente para poder garantir que ele seja um cliente idôneo, que não vai gerar nenhum problema. Então, esse é um tema super importante, a gente monitora muito, não só as transações, que todas as transações são feitas, a gente tem uma solução hoje de antifraude que a gente fica monitorando para evitar qualquer coisa, e qualquer ponto suspeito a gente tem o nosso time que começa a analisar e toma ações até para poder mitigar e resolver esse tipo de problema. Legal, interessante isso. E é bom para quem escuta a gente, para quem é potencial cliente, ou até mesmo para quem já trabalha, porque esse saber que tem gente cuidando de fato de todos esses detalhes, tem gente monitorando, tem o Banco Central de olho, nos traz segurança como pessoas comuns, né? Como porque o seu serviço, talvez ele não seja enxergado pela maioria das pessoas, né? Ele é Claro. um B2B, mas que ele traz uma jornada mais agradável para o usuário, para mim, para quem vai comprar um imóvel daqui a pouco. Não sei qual o nível que vai ser só para coisas grandes que vai ter esse split de pagamento, mas Não, eu já veio é, na minha cabeça, pô, vou rachar o churrasco aqui com 50 pessoas, né? Alguma coisa do trabalho, não, né? Dá exemplo, para fazer. qualquer coisa menor, até o aluguel, normalmente a imobiliária paga um corretor que ajudou naquele negócio, ela Aluguel, também vai receber sim. assim. Ele é aplicável para vários meios para vários ramos, né? Então não só o imobiliário. Mas sim, ele vai permitir muito essa facilidade. Uma viagem CVC, por exemplo, que vai o dinheiro pro hotel, o dinheiro pra passagem, o dinheiro Sim, sim, pro total. agente lá, legal. Acho que esse é o grande ponto, né? De novo, é como a gente facilita e deixa cada vez mais as experiências simples, né? Então acho que esse Sim, é o ponto principal. E aí, como você comentou, para o usuário final isso tem que ser cada vez mais simples, né? Mais sensível. E para ele vai ser transparente. Então ele quer fazer a transação da melhor maneira possível. Pode ser que muitas vezes ele nem vai ver que a Trio está por trás fazendo aquilo, porque exato. a gente está prestando serviço para alguma empresa, mas o importante é que ele vai fazer, vai se sentir seguro, tranquilo e que ele conseguiu fazer a transação da melhor maneira possível. Boa, legal. João, nessa jornada toda, o que mais te satisfaz? O que você acorda de manhã e fala, putz, isso daqui me dá um prazer tremendo? Porque tem coisas que a gente tem que fazer. E tem coisas que a gente faz com mais prazer, né? O que te satisfaz bastante durante o dia a dia? Claro que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, depende da função que você acaba fazendo, acaba mudando. Acho que hoje em dia, cada vez mais, assim, eu gosto de ver muito a minha equipe fazendo as coisas e atingindo os resultados. Então, o fato de você conseguir fazer com que o seu time cresça e cada vez mais ele está buscando coisas diferentes e ele consegue gerar esse resultado, acho que isso me faz acordar todo dia e falar, putz, hoje eu estou indo para o escritório, vamos trabalhar junto e vamos conseguir tal objetivo, o pessoal está trabalhando, está conseguindo. Eu acho que esse crescimento das pessoas que estão próximos, eu acho que é uma coisa que me faz estar batalhando cada dia mais e dá prazer de continuar nessa jornada. Legal, interessante.
Meu amigo, eu sei que vocês têm bastante cliente internacional também, né? Tá sempre reunido com clientes de fora do país. Essa dinâmica também é normal para vocês? Tem muito cliente estrangeiro vindo para o Brasil? Ou Sim. tem potencial das suas soluções serem aplicadas fora do Brasil? Nesse momento a gente tem, assim, o Brasil, ele tem muita coisa acontecendo, então desde regulações, mercados, o Pix, até a gente tem hoje várias conversas tem clientes brasileiros que querem pagar com o Pix fora do Brasil, então a gente também tem algumas conversas para poder estar fazendo isso. Então, nesse momento a gente está focado ainda muito no Brasil, mas a gente tem ideia, plano de expansão realmente para outros países. Então, essa é uma coisa que tá na nossa pretensão aí para os próximos anos. Legal, interessante. Acho que essa questão de parcelamento em cartão de crédito, eu não sei se é uma coisa exclusiva do Brasil, mas acho que é um dos poucos países que tem, né? Eu não sei se você tem esse Eu dado não sei dizer fácil na se é cabeça. exclusivo, mas eu sei que realmente é. Porque acaba também acontecendo muito, tem muito país que acaba não tendo Por exemplo, os Estados Unidos não tinha inflação, né? Até pouco tempo Sim. atrás, né? Então não tinha muito sentido para ele toda essa parte de parcelamento e tudo isso. Mas é uma coisa que realmente no Brasil acaba sendo muito forte, né? Agora, tocando nesse ponto dos Estados Unidos, sem abordar assuntos polêmicos, mas você como empresário e estando inserido numa área que é chave para o país, né, de interesse nacional, imagino, o setor financeiro, quando você enxerga decisões como as que o Trump tá tomando agora, de taxar alguns países, né, isso impacta o seu negócio? Acho que hoje a gente está num mundo muito globalizado, né? Então qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos, na China, em qualquer outro país acaba impactando, né? Então, quando a gente foi ver só ontem, o dólar já subiu, já passou de 6, né? Então, sim, impacta. Eu acho que a gente hoje vive num mundo que qualquer decisão, dependendo qual for, ela acaba impactando. E isso prejudica, desde, você falou, um cliente internacional, isso pode impactar o quanto ele está fazendo mais ou menos dinheiro. Ao mesmo tempo, um outro cliente que queira investir no Brasil, talvez deixe de investir no Brasil para investir em outro lugar. Então, acho que isso sim, a gente. Por isso que é importante estar atento, né? Hoje não dá mais para dizer que a gente vive numa bolha, né? Então a gente tem que realmente olhar o mundo inteiro, porque qualquer decisão acaba impactando muito mesmo. É interessante isso. E acho que toda a jornada do nosso bate-papo também traz essa preparação que você tem como investidor, como sócio de empresas, como CEO, que é ler, estudar, estar atento ao que está acontecendo no Sem mundo, dúvida. porque de fato uma decisão que acontece lá na Europa pode impactar para você ou pode impactar um cliente seu que por Sim, consequência vai ter algum impacto em você. sem Mas dúvida. legal estar atento, porque isso nos traz um ensinamento muito importante, muito claro. Nos tempos atuais você não pode estar desligado. Você não pode estar morto pensando que é só o seu mundinho. Não, você tem que pensar de uma maneira muito ampla, global, coisas que não são a sua área de atuação principal. Você tem que buscar o mínimo de conhecimento para não estar vendido, né, numa conversa, numa negociação. Até para reagir rápido, né? Acho que a pandemia também nos ajudou muito a aprender isso, né? Ou seja, os primeiros sinais da pandemia apareceram na China, depois veio na Itália. Então, acho que talvez nos dias de hoje, sinais parecidos, a gente tomaria algumas decisões antes do que tomou, por exemplo, naquela vez. Acho que a pandemia também ajudou muito a dar essa visão de que quanto o global é importante até para nos prepararmos para qualquer outro evento, né? O João antes da pandemia e depois da pandemia são pessoas diferentes? Sem dúvida. A pandemia, acho que foi um marco, né? Acho para todos nós, né? Até brinco que todo mundo hoje diz, o que você fazia antes da pandemia e depois da pandemia, né? Sem dúvida, ele mexeu com muita coisa. Felizmente, eu não tive nenhum parente que acabou, não, que faleceu na pandemia, então acho que tive sorte nisso, né? Mas realmente mudou muita coisa, né? Você acaba, todas as notícias que aconteceram, a maneira como aconteceu é muito triste. Por outro lado, também acelerou muito a parte de tecnologia, ou seja, a gente não trabalhava tão home office como trabalha hoje, outras tecnologias de conferência, ou seja, uma série de coisas acabaram sendo aceleradas por causa da pandemia, então acho que foi um marco profundo aí, não só em mim, mas na civilização inteira do. Legal. Pegando um gancho lá do início do nosso bate-papo, João. Hoje, você tem um filho de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho. Como Sim. é que você orienta ele com essa visão de um cara que veio do nada e chegou num ambiente
globalizado, de grande impacto para a sociedade, com uma visão muito ampla. É difícil ter uma cabeça semelhante a de um empresário como você, porque são habilidades únicas, né? Como é que você orienta um rapaz, um jovem desse a Sim. entrar no mercado de trabalho? E acho que é interessante também, porque é uma geração que é uma geração diferente, né? Ou seja, Total. é uma geração que não quer ter carro, é uma geração que, de alguma maneira, tem as coisas muito na mão, ou seja, tem internet, ou seja, então, acho que o grande desafio que eu trabalho muito com ele é, ele precisa ser muito inquieto, ele tem que estar afim de as coisas acontecerem, não Curioso. pode se acomodar, ou seja, tem que estar curioso, tem que estar buscando, ao mesmo tempo buscar trilhar o caminho dele, estar cada vez mais estudando. Então, essa é uma coisa bem interessante. Meu filho, ele tem buscado, por mais que ele está na faculdade fazendo administração, e tem buscado fazer sempre cursos extras para poder seguir lá na trilha que ele planejou. Então, eu acho que esse é um ponto que, até buscando o que a gente conversou, de busca de conhecimento e tal, essa é uma coisa que tem funcionado e tem trabalhado muito. Então, essa preparação, falar outras línguas, então hoje ele já está falando inglês, fala espanhol, tá buscando fazer outros cursos, então acho que essa inquietação dele é boa e acho que vai ajudar bastante ele no futuro para poder seguir o melhor caminho. É uma coisa que tá na boca de todo mundo que é bem-sucedido. O processo educacional é fundamental. Total, Não importa total. se é um soft skill, um hard skill, mas é fundamental para você ter uma vida profissional plena, que consiga dar os passos em direção ao resultado, né? Por mais que muitos vendam que não, hoje dá para ganhar muito dinheiro na internet, não precisa estudar e tudo isso, não. A educação ainda é muito importante, né? Ela acaba virando a base, né? Ou seja, você pode até ganhar dinheiro em uma série de outras coisas que não necessariamente você precisava ter educação, Sim, mas a educação vai te fazer ser diferente dos outros que estão fazendo, não fazendo da maneira mais adequada, né? Então acho que exato. educação é a chave, realmente. O fato do seu pai ter sido bem-sucedido, porque ele conseguiu transmitir a vocês, né, o caminho correto. Ele não teve a educação formal, mas ele Sim, teve muita sabedoria sem dúvida. e te instruiu e colocou no caminho correto. Talvez com o conhecimento dele, com a educação que você teve, ele teria tido uma carreira brilhante, sucesso, um impacto na sociedade. Então, Sem dúvida. a gente também tem que perceber o impacto que a gente causa na sociedade, o propósito que a gente tem aqui na vida para melhorar a vida das pessoas, para dar emprego, para dar possibilidades, para satisfazermos também os nossos. Né? Então, isso tudo é importante, né? E a educação é a base desse processo. E vira referência, né? Então, por mais que ele não tivesse o estudo, mas a maneira como ele trabalhava me serviu como inspiração para eu poder cada vez mais buscar as coisas, porque é aquela história. Eu acho que eu acredito muito na liderança pelo exemplo, e isso serve tanto para o trabalho como serve também dentro de casa. Então, Sim, da maneira como eu tenho a imagem do meu pai, como ele trabalhava, como ele buscava as coisas, isso me ajudou a me formar. Isso tem que servir, vai acabar servindo para o meu filho como espelho dele poder também estar buscando alguma coisa. Então acho que essa 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 maneira das pessoas, e aí por isso que é importante cada vez mais o líder tá sendo uma referência, ou seja, não adianta só falar, ele tem que fazer, porque uhum, senão fica uma coisa muito vaga. Isso realmente muda muito, seja uma pessoa jovem uma ou não, no dia a dia de trabalho. legal. Joãozão, bacana demais ter esse bate-papo com Então, foi você. um prazer, foi muito Mas a bom. gente tá chegando no finalzinho, eu queria captar só uma visão final. Você teve uma história linda, mas você ainda é muito jovem, tem que projetar o futuro. Mas o futuro é muito incerto, porque o que mudou nesses últimos 20 anos, o que você imagina que vai ser daqui 10, 15, 20 anos? Tanto para você como profissional, como empresário, mas também para o mundo. Você que vê tanta tecnologia, tanta inserção de mudança no dia a dia. Claro que as coisas estão mudando com uma velocidade muito rápida. Então, hoje em dia, planejar algo para mais que 10 anos, eu acho que é bem difícil. Mas é óbvio que eu entendo que a gente vai estar num momento que, por mais que a tecnologia avance, o relacionamento entre as pessoas ainda vai ser muito importante. Acho que isso não vai mudar nunca. Eu vejo, espero cada vez mais poder estar apoiando não só o meu time, mas também a sociedade. Acho que isso é um outro ponto importante, porque não adianta a gente só fazer para nós, a gente tem que fazer para os outros também. Então, acho que esse é um ponto que cada vez mais espero poder estar contribuindo com o nosso país, com todos. E espero que realmente também a gente possa ter cada vez mais um país melhor, que as coisas funcionem bem, que a gente tenha um país seguro, que realmente a gente possa viver e nossos filhos crescendo da melhor forma possível.
Eu sou um cara bem otimista, então eu acho que esse é um outro ponto importante do empreendedor, né? Ele tem que ser sempre otimista, acreditar que as coisas vão estar melhor e lutar para isso, né? Sem dúvida. E eu fico com essa mensagem de otimismo pra gente seguir em frente, porque de fato os desafios virão, Sem mas a dúvida. gente tem que ter o sorriso no rosto, a vontade, a garra de buscar os resultados que a gente deseja, né? Sem dúvida. João, muito obrigado, uma honra Obrigado ter você aqui. Eu sei que sua vida é muito assim, corrida, importante, então você ter cedido esse pedaço da sua agenda para estar aqui conosco é realmente uma honra para nós. Muito Não, obrigado. eu que agradeço e foi muito boa a conversa. Espero que a gente até tenha outras oportunidades de conversar novamente. Não tenho dúvida, vai ser um prazer. E também muito obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou. Espero que esse conteúdo tenha sido riquíssimo para você. E se você entende que isso pode ser útil também para alguém do seu relacionamento, algum amigo, colega, chefe, líder ou liderado, pega agora esse link, envia para ele via WhatsApp, porque eu tenho certeza que você também é responsável por impactar a vida de outras pessoas, mesmo que seja com esse conteúdo aqui. E se você gostou, dá um like aqui no conteúdo. E até quarta-feira que vem com mais um convidado especial. Tchau, tchau.